estudos para concursos administrativos, né? Para a Secretaria Estadual de São Paulo, que eu vou passar em primeiro lugar. Vou acertar tudo de matemática, português e de direito administrativo de saúde, SUS. Bom, daí no decreto, lendo o decreto 58.052, que regulamenta a lei de acesso à informação no estado de São Paulo, né? Eu vou ler agora sobre o capítulo de restrição. O capítulo 4 de restrições de acesso a documentos, dados e informações. Eu vou ler a seção de disposições gerais, o capítulo de classificação, reclassificação e desclassificação. Tem a questão que fala desses termos, né? Muito irritante. Eu já errei. Desclassificação de documentos, dados e informações sigilosas. Depois tem o... Sabe, nesse treco aqui de desclassificação tem o treco de ultra-secreto e secreto reservado. Depois tem o... Será que são essas duas sessões? Depois tem uma seção 3, que é proteção de documentos, dados e informações pessoais. E depois tem uma quarta, que é a da proteção e do controle de documentos, dados e informações sigilosas. E depois tem uma subseção que diz da produção do registro, expedição, tramitação e guarda. Depois tem uma subseção de marcação, nem sei o que é isso, nem ideia. Depois tem uma subseção de criptografia. Isso aqui é um dos termos que está lá no início do decreto, né? Também está lá na Lei 12.500 de acesso à informação. São meios de colocar segurança à informação, né? Depois tem uma seção de preservação e eliminação, né? Deve ser treco de eliminação de documentos. Depois tem uma subseção de publicidade dos atos administrativos. Com certeza esse aqui é o treco mais certo de cair, né? Porque basicamente quando fala da lei de acesso à informação, a coisa que mais cai é sobre coisas de princípio da publicidade e coisas de publicidade, certo? Depois tem uma seção de credenciamento de segurança. Isso aqui é outro termo que está lá no começo da lei. Tem reprodução, depois tem reprodução e autenticação. Subseção de gestão de contratos, que eu acho que esse foi o final, e acabou sendo final mesmo. E, ou seja, tem uns 30, acho que tem uns 20 artigos. Ele vai do artigo 70, da gestão de documentos, reprodução de autenticação, credencial de segurança, publicidade dos atos administrativos, subpreservação e eliminação, criptografia, marcação. Eu acabei de perceber o que é marcação. Provavelmente marcação é aquele treco de código, sabe? O treco é que nos documentos normalmente tem um código, tipo, esse documento é desse, daí tem barrinha, barrinha, dessa secretaria, dessa seção, desse é um tipo ofício, com esse número do ano, do mês, do ano, Esse é a marcação, é o treco de registro de código, certo? Bom, da produção de registro de expedição e tramitação de guarda, da proteção e controle de documentos e das informações sigilosas, da proteção de documentos e das informações pessoais, da classificação, reclassificação e desclassificação de documentos e dados e informações sigilosas, e exposições gerais, de novo, né? Vamos lá. Do artigo 27 até o 70, eu não ia fazer isso, mas vamos lá. Vamos contar quanto é. 70 menos 27 na calculadora dá igual a 43 artigos, né? Legal. Vamos lá. Capítulo 4 das restrições de acesso a documentos, dados e informações. Seção 1, disposições gerais. São consideradas passíveis as restrições de acesso no âmbito da administração pública estadual, duas categorias de documentos, dados e informações, sigilosos e pessoais. Sigilosos, também já teve questão sobre essa coisa aqui da classificação dos documentos. Eu acabei acertando a questão que falou desse treco de classificação dos documentos, dessa consideração de documentos da categoria, só que não foi por causa das razões certas, mas acabei acertando. Basicamente, sigiloso pessoal. O sigiloso é aquele submetido temporariamente a uma restrição de acesso público em razão de sua impressibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. O pessoal é aquele relacionado à pessoa natural, identificada ou identificável, relativas à intimidade, vida pública, honra e imagem das pessoas, bem como as de liberdades e garantias individuais. Parágrafo único. Cabe aos órgãos e entidades de administração pública estadual, por meio de suas respectivas comissões de avaliação de documentos de acesso ou seja, cada tipo de órgão tem um tipo de cada, que verificam o acesso. A que se referem os artigos 11 e 12 desse decreto e promover os estudos necessários à elaboração da tabela com a identificação de documentos das informações sigilosas e pessoais, visando segurar a sua proteção. 28. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial administrativa de direitos fundamentais.
Os documentos, dados e informações que versem sobre as condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticados por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. O disposto neste decreto não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta da atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Esse é o básico. Daí agora vamos para a seção de classificação. Reclassificação, declassificação, reclassificação e desclassificação de documentos, dados e informações sigilosas. São considerados imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado e, portanto, passíveis de classificação do sigilo de documentos, dados e informações cuja divulgação de acesso restrito possam. Daí essas aqui são as razões que vão fazer as coisas virarem sigilosas. Uma informação ou dado ou documento que possa pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional, que possam prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou relações internacionais do país, ou de que tenham sido fornecidos em caráter sigiloso por outros estados ou organismos internacionais, informações que possam pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população, informações que possam oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica e monetária do país, informações que possam prejudicar ou causar risco a planos de operações estratégicas das Forças Armadas, informações que possam prejudicar, causar risco ou proteger as pesquisas de desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como sistemas de bem-instalações de áreas de interesses estratégicos nacional, informações que possam pôr em risco a segurança da instituição ou a de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares, informações que possam pôr em risco familiar, que possam comprometer a atividade de inteligência, bem como a investigação ou fiscalização em andamento relacionadas com a prevenção da repressão e ou representação das infraestruturas. Basicamente, tudo que é sigiloso são coisas que colocam em risco ou a estabilidade financeira, ou a segurança da saúde, ou a defesa do país. Qualquer uma dessas, que alguma coisa ambiguamente faça isso, vai virar risco e vai criar risco, então tem que ser sigilosa. Daí no artigo 31 começa. Os documentos das informações sigilosas em poder de órgãos ou entidades de administração pública estadual, observado o seu teor em razão de sua imprescritibilidade e segurança da sociedade e do Estado, poderão ser classificados nos seguintes graus. Ele fala os 3 graus, está secreto reservado, tem muitas questões sobre isso. Daí no parágrafo 1 fala os prazos, que é a coisa que mais cai, basicamente, desses decretos de informação. Os prazos máximos de restrição de acesso aos documentos, dados e informações conforme a classificação prevista no caput. Incisos desse artigo vigoram a partir da data de sua produção. Esses são os seguintes. O teste secreto, 25 anos, secreto, 15 anos e reservado, 5 anos. Os documentos das informações que poderem pôr em risco a segurança do governo e vice-governador do Estado, respectivos cônjuges e filhos, serão classificados como reservados e ficarão sob sigilo até o término do mandato, do exercício do último mandato, em caso de eleição. Isso aqui é um copia e cola do treco da Lei Federal de Acesso à Informação, só que lá na Lei Federal está o quê? Ela está o presidente. Nessa aqui está o governador, porque essa aqui é o decreto 58052, que regulamenta no âmbito estadual, entende? Estadual, quem é? Governador e vice-governador, tá? Alternativamente, os prazos previstos no parágrafo 1 deste artigo poderá ser estabelecido como o termo final de restrição de acesso à ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação. Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, o documento, dado ou informação tornar-se automaticamente de acesso público. Para a classificação do documento, dado ou informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível considerados. Daí essa coisa aqui, no parágrafo 1, começa a enumerar as coisas que colocam a classificação de reservado, secreto ou ultra-secreto, que são os critérios de gravidade ou prazo máximo de restrição. São considerados a gravidade do risco ou dano de segurança da sociedade do Estado e são considerados o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que define o seu termo final. Basicamente, vão ser considerados se uma coisa que acabou, não tem mais sentido ela continuar secreta, entende? Por isso que tem que ver a relevância de quanto tempo essa coisa vai ficar em segredo. Que é o exemplo das coisas das informações sobre os governadores. Os governadores ficam em segredo durante o tempo do mandato. O mandato são 4 anos, certo? Então, ele fica normalmente por 4 anos e por isso elas são consideradas normalmente reservadas de 5 anos, entende? Mas só que, se lembra, são considerados prazo
Então, ela só vai ficar 4 anos em segredo e não 5 anos. Bom, artigo 32. A classificação de sigilo de documentos, dados e informações do âmbito da administração pública estadual deverá ser realizada mediante análise de caso concreto da autoridade responsável ou agente público competente, a formalização de decisão em classificação, reclassificação e desclassificação, bem como a restrição de acesso à informação de pessoal que conterá no mínimo os seguintes elementos. Se lembra que a gente está falando de classificação. Classificação, ou seja, como é que eu vou colocar que uma coisa é secreta, uma coisa é super secreta ou uma coisa é reservada. E essa classificação usa esses 1, 2, 3, 4 elementos aqui. Primeiro, o assunto, que está lá naqueles critérios que a gente falou de texto. O assunto sobre qual versa a informação, fundamento da classificação, fundamento de classificação, reclassificação, desclassificação de sigilo, observados os critérios estabelecidos no 31 do decreto, bem como da restrição dessa informação. Também tem que ver a indicação do prazo de sigilo, contados com em anos, meses ou dias, ou do evento que define o seu termo final, conforme limites previstos no 31 desse decreto, bem como a indicação do prazo mínimo de restrição de acesso à informação pessoal. E, para fim, a identificação de autoridade, classificou, reclassificou ou desclassificou. Parágrafo único, o prazo de restrição do acesso contar-se-á a data de produção do documento ou dada informação. Isso já falou uma vez e agora repetiu aqui no 32. Assim que o treco é feito, já assim que é colocado como secreto, já começa a contar o prazo de descrição. A classificação, 33, a classificação do sigilo de documentos, dados e informações no âmbito da administração pública estadual, direta e indireta, a que se refere ao inciso 2 do 32, decreto, nesse decreto é de competência das seguintes autoridades. Daí, isso aqui é uma coisa legal de cair nessas coisas do treco. Quem é? Isso aqui, de novo, já que esse é um decreto do campo estadual, ele basicamente vai copiando e colando tudo do federal, a maioria das coisas, só que vai mudando as coisas basiquinhas para o nível estadual ao invés do nível federal. Lá no 12.527, a lei de acesso à informação, vai estar lá o presidente, os ministros, os trequichos, esses caras. Mas daqui no estado aparecem os caras de nível estado. Ou seja, essas pessoas aqui que eu vou falar são 3. Não são só 3, mas são os cargos das pessoas que vão ter direito a ficar colocando as coisas em segredos. É o governador do estado, chefe do poder executivo, vice-governador do estado, e terceiro são os secretários de estado e procurador-geral do estado também. O procurador-geral do estado também pode colocar as coisas em segredo. Daí, parágrafo 1 e 2 diz: é vedada a delegação de competência estabelecida neste artigo, ou seja, os caras que colocam em segredo não podem delegar a ninguém a colocar em segredo, só eles mesmos podem fazer as coisas ficarem em segredos, ou seja, eles são os caras que assinam os atos e trecos de deixar as coisas em segredos, ou decidem. E a decisão de autoridade prevista no inciso 3, que são os secretários deste artigo, que classificar documento, dados e informações nos graus de sigilo reservado, secreto ou ultra-secreto, deverá ser ratificada pela Comissão Estadual de Acesso à Informação. Artigo 34. Interessante que tem uma constituição, uma comissão de verificar essas coisas secretas. Mas ela vai aparecer em outros decretos, outra parte do decreto, ela também aparece lá na Lei 12.517, né, a Lei de Acesso à Informação, só que, bom, obviamente ela não se chama Comissão Estadual, né? É uma Comissão de Acesso à Informação. Daí, o que ela faz? Tipo, eu não lembro muito bem, sabe? Porque normalmente tem um monte de diretrizes, incisos falando o que ela faz, né? Mas o basicão é que ela vai ficar verificando. Ela fica verificando 2 anos em 2 anos se a coisa tem que continuar secreta, e treco. Se já, tipo, se o fato que tornava ela relevante já acabou. Esse tipo de coisa. Ela fica avaliando. E se não for mais secreto, ela desclassifica, né? Bom. Ela também verifica as coisas da tabela de temporalidade, de quanto as coisas ficam classificadas, né? Bom, daí voltando para o artigo 34, a classificação de documentos, dados e informação é revelada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício nos termos e prazos previstos em regulamento com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo observado o disposto no artigo 31 desse decreto. O regulamento a que se refere o caput deste artigo deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridade ou agentes públicos. Parágrafo 2. Na reavaliação a que se refere o caput deste artigo, deverão ser examinados a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade dos danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação. Na hipótese da redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo da restrição manterá como termo inicial a data de sua produção. Seção 3. Da proteção dos documentos das informações pessoais. O tratamento de documentos, dados e informações
Se lembra que a gente já acabou a seção 2, que era de classificação, reclassificação e exposições gerais, né? Agora vai falar da 3, que é a proteção dos documentos, das informações pessoais. 35. O tratamento de documentos, dados e informações pessoais devem ser feitas de forma transparente, com respeito à intimidade, privacidade, honra e imagem das pessoas, bem como liberdades e garantias individuais. Só se não dá para entender, porque novamente está extremamente ambíguo, mas basicamente isso já cai em concurso também. É basicamente que quando o cara vai lá e pega as informações e vai fazer divulgações, por exemplo, para dados de pesquisa que foram usados no IBGE, ela não pode fazer ela ser específica para uma pessoa, porque isso tira a intimidade da pessoa, entende? Bom, os documentos das informações pessoais a que se refere este artigo relativas à intimidade, vida privada e a uma imagem terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da sua data de produção a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que elas se refiram. Esse treco de 100 anos já cai algumas vezes, cai pouco, mas cai algumas vezes. Morre tanto isso aqui. Poderão ter autorizado sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso de pessoa a que eles se refiram. Aquele que obtiver acesso à informação de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido. E 3. Isso é o parágrafo 3, tá? A gente já leu as duas coisas, que basicamente tem acesso restrito de 100 anos e a divulgação pode ser acessada por terceiros. Mas eles têm que, quer dizer, se é uma pessoa terceira tiver acesso a isso aí, ela também vai ser penalizada se ela divulgar esse acesso, essa informação sigilosa, tá? Tipo, essa coisa de terceiro é aquela coisa que eu acabei de falar, que é uma pessoa que consegue informação, só que ela é para treco de pesquisa, tipo IBGE, entende? Bom, voltando. Aquele que obtiver, terá responsabilizado. E terceiro, o consentimento retido no item 2 do parágrafo 1 deste artigo não será exigido de forma da informação quando as informações forem necessárias. Tá? E quando for necessária a informação, a previsão de diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente capaz para utilizar única e exclusivamente para tratamento médico, ou quando a realização destas estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previsto em lei, sendo vedada a identificação de pessoas a que essas informações se refiram, o cumprimento da ordem judicial, a defesa dos direitos humanos ou uma informação para uma proteção de interesse público ou geral preponderante. São essas 5 aqui. Ordem judicial, defesa, proteção, prevenção de diagnóstico médico, ou seja, a pessoa está morrendo, né? Daí a gente tem informação que a pessoa tem uma doença, né? A gente vai salvar ela. E a realização de estatísticas de pesquisa, ou seja, o IBGE, né? Parágrafo 4. A instituição de acesso aos documentos, dados e informações relativos à vida privada ou à imagem de pessoa não pode ser invocada com o intuito de prejudicar processo em apuração de irregularidades em que a titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Os documentos, dados e informações identificados como pessoas somente poderão ser fornecidos pessoalmente com a identificação do interessado. E assim termina o capítulo, a seção 3 de proteção de dados e documentos. Agora, a seção 4 da proteção de controles de documentos e dados de informações sigilosas. Como é que protege isso aqui? Proteção de controles de dados, documentos e informações sigilosas. Fica assim. Artigo 36. É dever da administração pública estadual controlar o acesso e a divulgação dos documentos. Você lembra que esse aqui é um decreto estadual, né? Tem que repetir várias vezes. E por isso que está falando de administração pública estadual, tá? Bom, controlar o acesso e a divulgação de documentos das informações sigilosas, sob a custódia de seus órgãos e entidades assegurando a sua proteção contra a perda, alteração indevida, acesso e transmissão e divulgação não autorizadas. O acesso à divulgação e tratamento de documentos das informações que são classificados como sigilosos ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma dos artigos 62 e 65 do decreto, sem prejuízo de atribuições dos agentes públicos autorizados por lei. E, bom, eu não ia fazer isso, mas vamos lá ver o que está no 62 e 65. Se lembra que essas coisas e subseções vão até o século 70. Né? Então, ou seja, ainda está os 62 a 65 estão aqui no conteúdo que a gente vai ler. Bom, aqui. Aqui, ó, credencial de segurança. Faz sentido, né? Ou seja, a pessoa que vai tem acesso às coisas, né? O 62 e 65 diz o credenciamento e a necessidade de conhecer são constituições. Esse aqui é bem curtinho, né? Então eu vou ler rapidinho, mas eu não vou ler os parágrafos que estão no artigo 65, só vou ler os caputs, porque esse aqui não tem, do artigo 62 até o 65, não tem muitos parágrafos, só o 65 tem parágrafos extras, né? Então dá um pouquinho, uns 2 minutinhos de leitura. Bom, 62 a 65.
O credenciamento e a necessidade de conhecer são condições indisponíveis para que o agente público ou estadual no efetivo exercício do cargo, função, emprego ou atividade tenha acesso a documentos, dados e informações se equivalentes ou inferiores à sua ou de sua credencial de segurança. As credenciais de segurança referentes aos artigos de sigilo previsto no 31, que se lembra auto secreto reservado e ultrasecreto. Esses secretos serão classificados nos graus de sigilo, ultrasecreto, secreto reservado. O credencial de segurança referente à informação pessoal previsto no artigo 35 deste decreto deverá ser identificada como personalíssima, ou seja, a credencial não pode ser transferida, ela só é de uma pessoa. E se lembra, acabou de falar que o credencial, existem níveis de credencial. E os níveis de credencial são separados nos mesmos níveis da classificação de grau de segredo. Ou seja, existe credencial secreta, existe a credencial secreta e existe a credencial reservada. Obviamente, quem tem essas credenciais podem acessar os mesmos níveis delas. E o último diz: a emissão de credencial de segurança compete às autoridades máximas dos órgãos e entidades da administração pública estadual, podendo ser objeto de delegação. Ou seja, se lembra que a classificação de segredo não pode ser delegada, elas são o governador, o vice-governador e o secretário, mas, olha, essa emissão de uma credencial, ou seja, dar acesso a essa informação secreta, pode ser outras pessoas. E elas podem também, essa delegação de credencial também pode ser delegada. E, para quem é a autoridade máxima do órgão e entidade da administração pública estadual. Por exemplo, se for, já que a gente vai trabalhar na Secretaria Estadual de Saúde, se for uma informação secreta da saúde, o próprio autoridade máxima da administração da Secretaria da Saúde, que se lembra que são os carinhas que secretários, então são os caras que dão o segredo também, ele que pode dar a credencial de segurança, mas ele também pode delegar essa credencial de segurança para outra pessoa dar acesso a ela. E finalmente terminou esse 62 65, vamos voltar lá para o começo, lá o 36. O artigo 36, a gente acabou de ler, né? Mas a gente só leu o parágrafo 1 e não leu o parágrafo 2. Parágrafo 2 do 36, desse acesso da proteção de controle a documentos, dados e informações sigilosas, diz assim: o acesso a documentos, dados e informações classificadas como sigilosas ou identificadas como pessoais cria a obrigação por aquelas que as obteve a resguardar a restrição de acesso. Mas se lembra, agora há pouco, a gente leu a classificação que tem dois nomes de classificação, que já caiu prova, ou sigiloso ou é pessoal. O pessoal é restrito por 100 anos, o sigiloso é classificado entre o secreto, reservado e trecos. Basicamente aqui está falando que se o acesso ao documento que foi classificado em uma dessas duas formas, pessoal ou sigiloso, qualquer acesso a essa coisa, a pessoa vai ter a obrigação de resguardar a restrição de acesso. O que significa isso? Com palavras estranhas, né? Basicamente, ela tem que proteger essa informação e não pode dar treco. Isso é crime. Tipo, se você já estudou direito penal, para, por exemplo, o TJ ou o MP de São Paulo, você vai saber que qualquer tipo ou facilitar o acesso de qualquer pessoa a um documento sigiloso é crime, é crime, é crime. Entendeu? E é isso aqui. E é isso que está falando aqui. Você também vai achar isso no conteúdo da lei de acesso à informação. Não pode dar e nem facilitar e nem fazer ou se manipular um jeito para que uma pessoa consiga conseguir acesso a essa informação. Né? Vamos lá. Artigo 37. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que a pessoa, ela subordinada hierarquicamente, conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para o tratamento de documentos das informações sigilosas e pessoais. Ou seja, qualquer pessoa que esteja compartilhando ou esteja sob a responsabilidade de cuidar dessas informações ou acesso a esses documentos, tem que profissionalizar todas as pessoas que são subordinadas a ela para que elas observem as mesmas coisas e não deem acesso a essas informações e nem revelem qualquer tipo de informação que elas tenham acesso. Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público executar atividades de tratamento de documentos, dados e informações sigilosas pessoais, adotará as providências necessárias para que seus empregados propostos o representante observa as medidas e procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação deste decreto. O acesso de documento, dados e informações sigilosas ordinárias ou outros órgãos ou instituições privadas e custodiadas para fins de instrução de procedimento, processo administrativo ou judicial, somente poderá ser realizada a outra finalidade, se autorizada pelo agente credenciado ou respectivo órgão, instituído ou instituição de origem. Basicamente, essas informações de outros trecos que, para usar em outras coisas, tem que ter autorização. Próxima subseção. Agora vai começar todas aquelas subseções, né? Só teve 4 seções de proteção, acesso e restrição, né?
Agora vai falar as subseções. Primeira subseção, produção, registro, expedição e tramitação de guarda. A produção, manuseio, consulta e tramitação. Isso começa no artigo 39, tá? A produção, manuseio, consulta e tramitação. Manutenção e guarda dos documentos das informações sigilosas observarão as medidas especiais de segurança. Os documentos sigilosos em sua expedição e tramitação obedecerão as seguintes prescrições. As prescrições 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 5 prescrições. Os documentos sigilosos têm que ter a prescrição de deverão ser registrados no momento de sua produção e prioritariamente em seu sistema de informatizado de gestão, prioritariamente também no arquivístico de documentos. Informatizado de gestão de arquivístico de documentos. Tem a prescrição de serem acondicionados ou em envelopes duplos. Tem a prescrição de no envelope externo não constará qualquer indicação de grau de sigilo ou de teor do documento. Os documentos sigilosos no envelope externo não constará qualquer indicação de grau de sigilo ou de teor do documento. O envelope interno será fechado, lacrado ou expedido mediante relação de remessa, que indicará necessariamente remetente e destinatário, o número de registros e o grau de sigilo do documento. E para os documentos sigilosos digitais deverão ser observadas as prescrições referentes à criptografia. Parágrafo 41. Artículo 41. Por algum motivo, a expedição, tramitação e entrega de documentos ultra-secretos deverá ser efetuada pessoalmente por agente público credenciado, sendo vedada a sua postagem. Obviamente, a única pessoa que tem acesso ao documento ultra-secreto, secreto e reservado, mas aqui por algum motivo não está se falando do documento reservado, ela tem que ter um credenciamento credencial. Falou agora há pouco, certo? Que o próprio secretário vai lá e dá esse credenciamento. Ou seja, a pessoa que tem acesso vai lá, é a pessoa que vai entregar esse documento. Entende? E, ou seja, esse documento nunca pode sair dos olhos dessa pessoa, porque é uma tramitação, é um documento sigiloso. Se lembra que os documentos secretos e outros secretos foram classificados basicamente com coisas que vão afetar a riqueza, que eu falei lá, resumindo em 3 coisas: a riqueza, a defesa ou o relacionamento internacional do país ou estado, certo? E a defesa. Daí, obviamente, essas informações não podem sair do olho da pessoa, ela sempre tem que, ou seja, a pessoa tem que garantir que essa informação vai ser só acessada pela pessoa que pediu isso aí e foi concedida o direito de acesso, e pelas pessoas credenciadas que foram mencionadas aqui. Por isso que ela sempre tem que pessoalmente entregar ela e nunca pode entregar por postagem, porque sendo postada ela pode ser vista por outras pessoas ou roubada. Uma informação de que dá perigo ao Estado ou ao país, né? Não pode fazer isso. Parágrafo único. A comunicação de informação de natureza secreta de outra forma que não a prescrita no caput deste artigo será permitida excepcionalmente em casos extremos que requeram tramitação e solução imediatas em atendimento ao princípio da oportunidade considerados os interesses de segurança da sociedade do Estado, utilizando-se o adequado meio de criptografia. Se você não entendeu, se essa informação tem que ser tramitada, ou seja, entregue para alguma pessoa que ela precisa saber dessa informação o mais rápido possível, ela pode ser, sim, enviada pela postagem. Se lembra que estava escrito no caput que era vedada, mas obviamente ela vai ter que ser criptografada, ou seja, ela tem que ser enviada em um meio que ela não possa ser descoberta. Alguém que não tenha a autoridade ou a chave criptográfica possa conseguir a informação. Daí ela vai ser infiltrada e essa pessoa vai conseguir essa informação e utilizá-la. Obviamente, se não é muito óbvio, isso aqui é coisa para militar, sabe? Por exemplo, se alguém descobriu tipo um cara de relações internacionais, ou sei lá, descobriu uma coisa militar, né? Obviamente isso aqui não é mais relevante nos tempos anuais, mas vai virar talvez. Daí ela vai lá e não tem como levar essa informação direta para o cara lá da defesa. Daí ele vai lá e manda o treco criptografado, por causa que ele não pode mandar, normalmente ele não pode ser postado, por causa que tem o risco de ser roubado essa informação, mas ele pode mandar essa coisa, se tiver urgência, ele pode mandar essa coisa criptografada, para ela chegar o mais rápido possível a essa pessoa. Claro, vamos criar uma imagem fantasiosa. Por exemplo, os caras vão lá e descobrem que tem o submarino alienígena lá nas fronteiras. E daí o submarino alienígena é segredo. Ninguém do país sabe que tem um submarino alienígena, mas os caras descobriram. E daí, não, temos que falar para esses caras para eles ficarem de olho no submarino alienígena. Então, mas não temos como levar essa informação super rápido. Então, vai ter que mandar criptografado e manda, entende? É uma coisa muito louca, né? Vamos lá, artigo 42.
A expedição de documento reservado poderá ser feita mediante serviço postal com a opção de registro mensageiro oficialmente designado, sistema de encomendas ou, quando for o caso, mala diplomática. Se você não entende, essas aqui são coisas básicas de e-mails de envio de postal nos serviços públicos. A comunicação dos documentos de que se trata este artigo poderá ser feita de outros meios, desde que sejam usados recursos de criptografia compatíveis com o grau de sigilo do documento, conforme previsto no artigo 51 e 56. Ou seja, no 51 e 56, se lembra que a gente vai ler até o 70, vai ter uma, se lembra que tinha também uma seção de criptografia aqui, vai ter como é que é a criptografia. Basicamente, está dizendo aqui também que vai ter, cada criptografia vai ter um nível dela, ou seja, mais criptografado do que ainda, mais complicado ainda, quanto maior é o segredo. Bom, só para comentar, nunca vi questão de criptografia. Basicamente, quando tem algumas coisas de criptografia, é só o termo, tipo, eles vão perguntar o que é criptografia, né? Obviamente, criptografia é um teco de fazer tornar a coisa mais secreta, um código de segredo para a coisa não ser acessada, né? Daí, mas eles nunca vão falar nunca tem questão de sobre como é que é codificado, teco-teco. Bom, talvez tivesse uma informação, uma questão dessa, se fosse numa questão tipo de acesso de um cara de sistema de informações, em que o cara tem que garantir a criptografia das coisas, né? Segurança de acesso à informação. Bom, continuando, 43. Cabe aos agentes públicos credenciados responsáveis pelo recebimento desses documentos sigilosos. Olha, essa aqui tem cara de cair. É bem possível que ela caia, né? Mas porque um agente, se lembra que um agente público credenciado só pode o secretário. Ou seja, se a gente começar a trabalhar no secretário, na secretaria, quando a gente começar a trabalhar na Secretaria Estadual de São Paulo, a gente vai ter informações sigilosas, mas a maioria delas vão ser do tipo pessoal, se lembra? Ou seja, a gente não vai poder dar informações das pessoas que a gente vai conseguir ela. E a gente vai ter tipo um credenciamento para ter acesso a essa informação. Daí, ou seja, a gente nunca vai poder dar essas informações aqui e eles vão ser responsáveis pelo recebimento de documentos sigilosos também. Daí ele fala aqui, verificar a integridade da correspondência recebida, registrar indícios de violação de qualquer irregularidade, dando ciência ao fato de seu superior hierárquico ou destinatário ou qualquer informação que informará, no qual informará imediatamente ao remetente. Ou seja, se ele encontrar qualquer tipo de problema, ou se, por exemplo, se ele encontrar, ele deveria receber essa informação que é sigilosa, obviamente ela nunca poderia ser aberta e verificada, porque você, só o credenciado, pode recebê-la e verificá-la, entende? Então, se um agente público recebeu essa informação e ela estava aberta, obviamente ele tem que informar essa coisa, porque existe o risco de ela ter sua integridade ter sido alterada ou ela ter sido acessada por uma pessoa que não devia acessá-la, entendeu? Mas eu só vou comentar isso aqui, não vou mais comentar essas coisas aqui, cansei dessa sessão. Vamos lá. Segunda coisa, esse agente tem que proceder um registro de documento ao controle de sua tramitação. Basicamente, colocar o documento no sistema de informação, que é mencionado várias vezes nesse decreto. E também na lei de acesso à informação. O envelope interno, que é onde que você vai receber o documento, né? Só será aberto pelo destinatário, seu representante autorizado ou uma autoridade competente hierarquicamente superior, observados os requisitos do artigo 62 desse decreto. Basicamente, o que a gente aprende desse artigo novo é que uma pessoa que estava sendo tramitada esse documento e recebeu esse documento, só ela pode abrir. Só ela pode abrir, ou seja, só o destinatário pode abrir esse envelope interno credenciado como sigiloso. A única outra pessoa que pode abrir é uma pessoa que tinha sido autorizada por essa destinatário a abrir, ou uma pessoa hierárquica, ela superior, ela também pode abrir esse documento. O destinatário do documento sigiloso comunicará imediatamente ao remetente a qualquer indício de violação ou detração do documento, tipo a mesma coisa que a gente já falou lá. O primeiro foi a pessoa que era credenciada e a segunda é a pessoa que recebeu. Os documentos, dados e informações sigilosas serão mantidos em condições especiais de segurança na forma de regulamento interno de cada órgão ou entidade. Para a guarda de documentos secretos ou ultra-secretos deverá ser utilizada como cofre forte ou estrutura de conferência de segurança equivalente ao superior, ou seja, tem que garantir que essa informação está segura. Os agentes públicos responsáveis pela guarda e custódia de documentos sigilosos os transmitirão e seus substitutos devidamente conferidos quando da passagem ou transferência de responsabilidade. Próxima subseção, marcação. Eu falei que provavelmente isso aqui é um treco de código, sabe? Como é que é o treco informado? Por que precisa de marcação de código? Para identificar e conseguir achar o treco depois.
Bom, o grau de sigilo será indicado de todos os penas em todas as páginas do documento, nas capas e nas cópias, se houver pelo produtor do documento, dado a informação após a classificação ou pelo agente classificador que juntar a ele o documento de informação ou alguma restrição de acesso. Ou seja, eu estava totalmente errado. Basicamente, a marcação simplesmente é uma carimbo que diz: olha, isso aqui é sigiloso, você não pode mostrar isso para ninguém. O gratuito, Parágrafo 1. Os documentos, dados e informações cujas partes contenham diferentes níveis de restrição de acesso devem receber diferentes marcações, mas no seu todo será tratado nos termos do grau de sigilo mais elevado. A marcação será feita em local que não comprometa a leitura e compreensão do conteúdo do documento em local que possibilite a sua reprodução em eventuais cópias. As páginas serão numeradas seguidamente, devendo a juntada ser precedida no termo próprio consignado o número total de folhas acrescidas ao documento. A marcação deverá ser necessariamente datada. 49. A marcação em extratos de documentos, esboços, desenhos, fotografias, imagens digitais, multimídia, negativos, expostos, mapas, cartas e fotografias, obedecerá ao prescrito no 48 do decreto, que a gente acabou de ler, né? Em fotografias, a reprodução de negativos sem legenda, a indicação de criado sigilo será no verso e nas respectivas embalagens. Em filmes cinematográficos, os negativos em rolos contínuos e microfilmes, a categoria de grau de sigilo serão indicadas nas imagens de abertura e desenhamento de cada rolo, cuja embalagem será tecnicamente segura e exibirá a classificação do conteúdo. Os esboços, desenhos e fotografias, imagens digitais, multimídia, negativos, diapositivos, mapas, cartas e fotocartas de que trata. Esta seção, que não apresente as condições para a indicação do grau de sigilo, serão guardadas em embalagens que exibam a classificação correspondente à classificação de conteúdo. Basicamente, se você não consegue colocar ou a carimbo de grau de sigilo, coloca na capa. Coloca numa capa e marca que é sigiloso. Artigo 50. A marcação a marcação da reclassificação, desclassificação dos documentos, dados e informações sigilosas obedecerá as mesmas regras de marcação de classificação que a gente acabou de falar. Parágrafo único, havendo mais de uma marcação, prevalecerá a mais recente. Basicamente, não estava especificado aqui, mas basicamente vai ter lá a data de grau de sigilo. Você lembra que a contagem de classificação de sigilo ela é da data que foi marcada. E daí, de quanto tempo vai ficar secreto, né? Basicamente, se for reclassificado, vai colocar um novo carimbo. Ou seja, provavelmente os carimbos têm as datas em que foram classificadas. Bom. Agora chegou naquela coisa que a gente acabou de ler agora há pouco. Quer dizer, a gente não leu, a gente só foi mencionado. O teco de criptografia, ou seja, aqui vai do 51 até o 56, e vai falar os níveis de como é que é classificadas as coisas de criptografia e quem faz isso, né? 51. Fica autorizado ao uso do código, cifra ou sistema de criptografia no âmbito da administração pública estadual e das instituições de caráter público para assegurar o sigilo dos documentos e das informações, para circularem fora da área de instalação sigilosa. Os documentos das informações sigilosas produzidos em suporte magnético ou óptico deverão necessariamente estar criptografados. A questão de uso de aplicativos de criptografia no âmbito da administração pública estadual subsidiar-se-ão as normas gerais baixadas pelo Comitê de Qualidade e Gestão Pública. Os programas, aplicativos e sistemas e para equipamentos de criptografia são considerados sigilosos e deverão antecipadamente ser submetidos à certificação de conformidade. Conformidade significa que elas são viáveis e são usáveis, sabe? Eles fazem testes de segurança dos trecos e verificam se elas são viáveis para serem usadas com segurança, certo? Daí... E também nunca pode falar que tipo de serviço, programas, aplicativos e trecos de segurança que a gente está usando. Bom, 54. Aplicam-se aos programas, aplicativos e sistemas de equipamentos, a criptografia, todas as medidas de segurança previstas em decreto para os documentos, das informações sigilosas e também os seguintes procedimentos. 1, 2, 3, 4, 5... 5 procedimentos. A realização de vistorias periódicas com a finalidade de assegurar uma perfeita execução das operações criptografadas. Procedimento de elaboração de inventários completos e atualizados de material de criptografia existente. Procedimento de escolha de sistemas criptográficos adequados a cada destinatário, quando necessário. Procedimento de comunicação ao superior hierárquico com a autoridade competente de qualquer normalidade relativa ao sigilo, à invulnerabilidade, à integralidade, à autenticidade, à legitimidade e à disponibilidade de documentos das informações sigilosos criptografados, identificação e registro de indícios de violação ou intercepção ou de irregularidade da tramitação ou recebimento de documentos das informações criptografados. A autoridade máxima do órgão ou entidade da administração pública estadual responsável pela custódia de documentos das informações sigilosas e detentor de matéria criptográfica designará um agente público responsável pela segurança criptográfica devidamente credenciado que deverá observar os procedimentos previstos no caput deste artigo.
Parágrafo 2. O agente público referido no 1, que é a autoridade máxima, deverá providenciar as condições de segurança necessárias ao resguardo do sigilo de documentos, dados e informações durante sua produção, tramitação e guarda em suporte magnético ou óptico, bem como a segurança dos equipamentos e sistemas utilizados. Terceiro, as cópias de segurança de documentos, dados e informações sigilosas deverão ser criptografadas e observadas as disposições do parágrafo 1 e 2 deste artigo 55. Os equipamentos e sistemas utilizados para a produção. Os equipamentos e sistemas utilizados para a produção e guarda de documentos, dados e informações sigilosas poderão estar ligados às redes de comunicação e dados desde que possuam um sistema de proteção e segurança adequados nos termos e normas gerais baixados pelo Comitê de Qualidade de Gestão Pública que a gente acabou de falar. Cabe ao órgão responsável pela criptografia de documentos, que é o Comitê de Qualidade de Gestão Pública. Não é esse cara não. Dados e informações sobre sigilosos providenciar a sua decriptação após a sua desclassificação. Próxima seção, preservação e eliminação de documento. A preservação e eliminação aplica-se aos documentos, dados e informações sigilosas, os prazos de guarda estabelecidos no tabela de temporalidade de documentos de atividades e-mail oficiais realizada pelo Decreto 48.898 e nas tabelas de temporalidade de documentos das atividades fins oficializadas pelos órgãos e entidades da administração pública estadual ressalvadas no artigo 59 deste decreto, que, bom, vai estar aqui, né? A gente está no 57, só falta 2 artículos para chegar no 59. 58, ou seja, no artigo 59 vai ter... Bom, esse aqui está falando ressalvado, não sei o que está escrito no 59, né? Os documentos, dados e informações sigilosas considerados de guarda permanente, nos termos do decreto 48.897 e 48.898, somente poderão ser recolhidos à unidade de arquivo público do Estado após sua desclassificação. Essa coisa de arquivo público é mencionada algumas vezes nesse decreto e também na lei de acesso à informação. Excetua-se os dispostos no caput deste artigo os documentos de guarda permanente de órgãos ou entidades extintos ou que cessaram as suas atividades em conformidade com o artigo 7, parágrafo 2 da Lei 8159. 8159. Não sei. E também do decreto 4897, que a gente acabou de mencionar. E agora o 59. Os documentos dos prazos previstos nas tabelas de temporalidade de documentos. Os documentos, dados e informações sigilosas de guarda temporária somente poderão ser eliminados após 1 ano a contar da data de sua desclassificação. Volta, não entendi nada. Decorridos os prazos previstos na tabela, não estou entendendo nada, meu. Decorridos os prazos previstos na tabela de temporalidade de documentos, os documentos, dados e informações sigilosas de guarda temporária poderão ser eliminados após 1 ano a contar da data de sua desclassificação, a fim de garantir o pleno acesso a informações nelas contidos. Olha, eu não entendi isso aqui, porque não faz sentido. O cara tá falando para eliminar. Basicamente a coisa não é mais secreto, então ela deve ser público. Mas o cara vai lá e elimina após 1 ano? Quer dizer, ele tá falando da guarda temporária e o cara vai eliminar, ou seja, vai destruir o treco e não pode mais ver. Como é que vai o treco se o cara vai eliminar depois de 1 ano? Isso não faz muito sentido, não tô entendendo o contexto disso aqui não. Bom... E ainda ele fala no final, a fim de garantir o pleno acesso à informação neles contidos. Ou seja, o que eles estão querendo dizer aqui de eliminados, com certeza não significa a mesma coisa que normalmente significa eliminados, né? Parágrafo 60. Eliminação de documentos, dados ou informações sigilosas em suporte magnético ou óptico que não possuam valor permanente deve ser feita por método que prescreva as informações armazenadas após sua desclassificação. Também não entendi nada. Se não estiver ao alcance do órgão, a eliminação se refere ao caput, nesses documentos especiais aqui, ó, suporte magnético ou óptico, né? Deverá ser providenciada uma instrução física dos dispositivos de armazenamento. Interessante. Subseção 5. É a publicidade dos atos administrativos. Artigo 61. Se lembra que a gente só vai ler até o artigo 70, ou seja, só faltam 10 artigos para terminar isso aqui. Bom, publicidade dos atos administrativos. E se lembra que eu comentei quando eu li esse último artigo aqui, essa seção, falei que o basicão, uma coisa básica, né, do Lei de Acesso à Informação, que mais cai é sobre a publicidade de artigos. Ela é mencionada em vários artigos e incisos dessa lei e decreto. E por causa disso, tem muita chance disso aqui, do que está escrito aqui, cair ou ser você conseguir resolver uma questão só com o entendimento desse artigo, né? Vamos lá.
Velocidade dos atos administrativos. A aplicação dos atos administrativos referentes a documento, dados ou informações sigilosas poderá ser efetuada mediante extratos com autorização da autoridade classificadora ou hierarquicamente superior. Os estados referidos no caput deste artigo limitar-se-ão aos respectivos número do ano da edição de sua emenda, redigidas por agente público credenciado de modo a não comprometer o sigilo. Parágrafo 2. A publicação dos atos administrativos decretados este documento, dadas informações sigilosas, para sua divulgação e execução, dependerá da autorização da autoridade classificadora ou autoridade competente hierarquicamente superior. Bom, se lembra que nos trecos de classificação sempre tem que saber, se você vai ler no começo do treco, que sempre que falar desse decreto e da lei de informações também, que sempre vai ter que ter o nome da pessoa que classificou isso aqui como treco. Daí no meio do treco vai falar quem é que pode classificar. São as secretarias, os secretários, o governador e o vice-governador. Eles podem classificar as coisas como secretas, entende? E sempre tem que falar o nome de quem classificou a coisa como secreta nos documentos. Porque se não for, ela não foi, se não tiver esse nome da pessoa, essa coisa não foi classificada com as instituições legais e a pessoa pode pedir recurso para conseguir acesso a essa coisa. Sabe? Isso também é uma prova, normalmente, tipo, pra gente fazer uma zoada aqui de sonho. Um exemplo é uma pessoa que vai lá e conseguiu uma informação que pode beneficiar ela. Pode beneficiar ela ou algum familiar ou alguma outra coisa. Aí. E daí ela vai lá e descobre isso e usa essa informação. Só que daí o que ela faz depois? Ela vai lá e coloca essa classificação de como sigilosa, essa informação, e daí ninguém vai ter acesso a ela e não vão, ou seja, vão demorar para descobrir que ele fez alguma coisa com essa informação ou utilizou essa informação para algum outro fim que não o da sociedade, né? Isso é só uma exagerada, mas basicamente sempre aqui essa coisa de publicidade dos atos falou que sempre tem que ter o trecos de autoridade classificadora, hierarquicamente superior, ou seja, sempre tem que ter academia de nome de pessoa que classificou a coisa de publicação. E acho que esse aqui é o último, né? Não, esse aqui não é o último. Agora a gente vai ler de novo o treco de credencial. Mas eu não vou ler, né? A gente já leu agora há pouco. Mas eu vou ler os parágrafos do artigo 65. A emissão de credencial de segurança compete à autoridade máximas dos órgãos ou entidades da administração pública estadual, podendo ser objeto de delegação. Credencial de segurança será concedida mediante termo de compromisso a preservação de sigilo, sob qual os agentes públicos responsabilizam-se por não revelarem ou divulgarem documentos, dados ou informações quais tiverem conhecimento direto ou indireta no exercício do cargo, função ou emprego público. Para a concessão de credenciamento de segurança, serão avaliados por meio de investigação os requisitos profissionais, funcionais e pessoais dos propostos. 3. A validade de credencial de segurança poderá ser limitada no tempo e no espaço. O compromisso referido no caput deste artigo persistirá enquanto durar o sigilo dos documentos a que estiverem em seu acesso. Não entendi muito, na verdade. Esquece. E acho que esse aqui finalmente ficou no final. Não, esse aqui é o artigo parágrafo, subseção 7. Eu acho que tinha outras subseções, né? Daí produção e autenticação. As outros serviços de informações do cidadão, o CEIC, só para comentar, esse aqui, o CEIC é mencionado na seção, no capítulo de pedido à informação, ou seja, se alguém quer um acesso à informação, para onde é que ela pede para esse serviço de informação ao cidadão, o CEIC. Bom, continuando. Cada órgão ou entidades da administração pública estadual fornecerão, desde que haja autorização expressa das autoridades classificadoras ou das autoridades hierarquicamente superiores, reprodução total ou parcial de documentos das informações sigilosas. Parágrafo 1, 2, 3 e 4. A reprodução de todo ou de parte do documento, dadas informações sigilosas, terá o mesmo grau de sigilo dos documentos das informações originais. A reprodução ou a identificação de cópias de documentos das informações sigilosas serão realizadas por agentes públicos credenciados e serão fornecidas certidões ou documentos sigilosos que não puderem ser reproduzidos integralmente em razão de restrições legais ou de seu estado de conservação. A reprodução de documentos das informações pessoais que possam comprometer a intimidade e a vida privada ou a imagem de terceiros poderá ocorrer desde que haja autorização nos termos do item 2 do parágrafo 1 do artigo 35 desse decreto. Essas coisas a gente acabou de ler, né? São basicamente quando é que pode acessar uma informação sigilosa. Um exemplo, na verdade eu não lembro o que está escrito no item 2, mas provavelmente aquela coisa da pessoa estar morrendo, né, de uma doença, né? 67. O responsável
preparação ou reprodução de documentos sigilosos deverá providenciar a eliminação de provas ou de qualquer outro recurso que possam dar origem à cópia ou não autorizada de todo ou em parte. 68. Sempre que a preparação expressa ou, se for o caso, a reprodução de documentos das informações sigilosas forem efetuadas em tipografias expressas, oficinas impressas, impressoras, oficinas gráficas ou similares, esta operação deverá ser acompanhada por agente público credenciado que será responsável pela garantia do sigilo durante a confecção do documento. Essa aqui é interessante, né? Mas provavelmente nunca vai cair isso em nenhuma prova. É só que o cara se lembra que a gente comentou que o cara tem que o cara credenciado sempre tem que ter de olho nessa informação. Ela não pode deixar de jeito nenhum que ela consiga ser acessada por qualquer outro tipo de pessoa que não seja credenciada, que nem ela, a essa informação. Por isso que ela tem que ser sempre entregada em mãos pelo agente credenciado. E por que tem esse acesso. E basicamente, como falou nessa sessão, nessa sessão que fala de cópias e trecos, ou seja, eles estão fazendo uma cópia do documento sigiloso para ser entregue. Obviamente, ela sempre tem que, se ela for copiada, ela não pode, ela só vai ser acessada pela pessoa que ganhou a autorização de acesso. E o credenciado sempre tem que estar lá de olho para que ela não seja feita as coisas estranhas. Por exemplo, uma pessoa que com intenções malignas vai lá e tira alguma informação dela que devia ser acessível, ou que ela faça cópias extras para entregar a outra pessoa. Ela sempre tem que estar de olho. Mas com certeza isso aqui nunca vai cair numa questão de prova de acesso à informação. Bom, e acho que esse aqui é o último mesmo, 69, gestão de documentos. O contrato cuja execução implica o acesso por parte de, gestão de contratos. Vamos lá. O contrato cuja execução implica o acesso por parte da contratada a documentos e informações sigilosas obedecerá aos seguintes requisitos. O avião vai praticamente falar repeteco das coisas que falou antes, que ou seja, elas estão as penalidades legais, elas também vão ser penalidades vão ser também cair sob elas, né? Vamos lá. Requisitos de assinatura de termo de compromisso de manutenção de sigilo e o contrato conterá cláusulas prevendo a obrigação de contratado manter o sigilo relativo ao objeto contratado, bem como sua execução, a obrigação do contratado adotar as medidas de segurança adequadas no âmbito de suas atividades para a manutenção do sigilo do documento, dados e informações e aos quais teve acesso, e a identificação para fins de concessão de credencial de segurança das pessoas em nome de contratada terão acesso a documentos, dados e informações sigilosas, né? Basicão, né? Primeiro contrata dizendo assinar que vai ser responsabilizada se tiver quebras de sigilo e também ela se responsabiliza pela credencial e fazer as coisas de sigilo também. E finalmente acaba com o artigo 70. Os órgãos contratantes da administração pública estadual fiscalizarão o cumprimento das medidas necessárias à proteção dos documentos, das informações de natureza sigilosa transferidos aos contratados ou decorrentes de execução de contrato. Ou seja, se essa pessoa que tem acesso à informação mudar, ela tem que sempre fazer tudo isso aqui de novo para garantir o sigilo das informações, né? E assim termina essa parte de sigilos, né? Muitas sessões, muitas subseções, mas basicão. Tchauzinho.